Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. Agora, neste momento, estamos aqui na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá para entrevistar o delegado Michel Paes. Delegado, muito obrigado por nos receber a nossa equipe para falar um pouquinho sobre esse caso aí que estarreceu o nosso estado, foi parar inclusive fora do Brasil, que foi o assassinato da adolescente grávida Emily Sena. Delegado, obrigado por nos atender aqui na delegacia. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar auxiliando e prestando os esclarecimentos necessários para apurar esse fato que comoveu todo o estado do Mato Grosso e o Brasil em geral. Sim. Para a gente começar falando um pouquinho sobre esse caso, delegado, a gente acompanhou que nessa semana, mais precisamente na segunda-feira, né, dia 24, foi concluído o inquérito a respeito da assassina, só lembrar o nome dela aqui, Nathalie Ellen Martins Pereira, e ela foi indiciada por homicídio quadruplamente qualificado. Para o público que nos assiste, o que significa isso, delegado? Ela foi indiciada pelo que exatamente? Olha, em primeiro lugar, é muito bom deixar muito claro que a gente tem a função aqui de investigar e indiciar, que é indicar, né, que crime a pessoa praticou. Sim. Isso não significa que essa pessoa vai ser denunciada e julgada por isso, porque o detentor final ali do que aconteceu, uma análise jurídica mais profunda, quem faz é o Ministério Público, né? Então, sim, eles são o detentor dessa opinião. Mas, a título de investigação, de delegacia, nós entendemos que ela praticou um homicídio quadruplamente qualificado, em razão das qualificadoras, né, que se consubstanciaram ali durante a investigação. Quais sejam? O motivo torpe, né, o motivo que a sociedade ela rejeita, né? Ela também foi indiciada pelo motivo cruel, né, porque o laudo da necrópsia acabou verificando que ela estava viva enquanto ela ainda foi retirado o feto, né? Então foi uma causa muito grave, muito cruel. Sim. A traição de emboscada, porque ela ficou claro ali pelo laudo e pela forma que foi encontrado o corpo, que ela estava amarrada com os pés e as mãos. Houve a dissimulação também, né? Ela foi atraída de forma enganosa, né, para ir até aquele local, né, com o engano de que ia receber um presente, né, que ia ser roupas do bebê. Ela era uma adolescente só. E a outra qualificadora foi exatamente para assegurar a vantagem, né, ou a ocultação, né, ou vantagem de outro crime, que ela queria garantir a impunidade, né, na verdade, do bebê, que ela pretendia subtrair, né, então ela queria garantir a impunidade. Então a gente concluiu que ela praticou um crime de homicídio quadruplamente qualificado, né, que das qualificadoras do homicídio ali são 5 e ela incidiu em 4 delas, ao nosso entendimento, que seria o motivo torpe, a traição de emboscada, né, ou de simulação, o motivo que dificultou a defesa da vítima ali, para garantir a vantagem, né, e a impunidade de outro crime também, e ainda pelo meio cruel, né, que ela praticou. Ela não foi indiciada somente por isso, mas ela foi indiciada também pela ocultação de cadáver, que é um crime autônomo também. O crime também de dar parto alheio, né, como próprio, ela fala que aquele filho que é de outra é dela, que é um crime também. E no final, que ela não tinha sido presa em flagrante, mas a gente identificou que ela falsificou um documento também, que é um documento particular, o exame de laboratório. Daí ela usou esse documento nos grupos de rede social. Ela foi indiciada também por esse crime. Sim. Que é um crime grave também, diante da pena. Delegado, a gente falou do inquérito complementar que está sendo instaurado aí agora para ver bem as minúcias do crime. Esse inquérito tem prazo de quanto tempo, de quantos dias para ficar pronto? Olha, a lei fala que são 30 dias, tá? Então a gente tem 30 dias para concluir esse inquérito com um réu solto. Os investigados são os 3 e outros que eventualmente surjam ali durante a nossas análises. Então a gente tem 30 dias, a gente espera com muita responsabilidade concluir nesse prazo, né? Senão, a gente nem sempre depende só de nós também, a gente tem prova técnica, uma extração de dados de celular, às vezes tem outras operações mais urgentes na fila, mas assim que a gente quer concluir, dentro do prazo, a gente vai conseguir finalizar isso aí. E, delegado, agora com esse inquérito concluído, dá pra gente entender exatamente, ou mais próximo disso, como o crime aconteceu? A gente sabe que a Emily, né, a vítima, no caso a adolescente de 16 anos, foi atraída com essa suspeita enganosa de que
de que receberia roupas doadas por parte da assassina, e nós vimos até o registro de uma câmera de segurança que mostra a Emily chegando na casa onde o crime aconteceu. A partir daí, como é que foi, ocorreu essa brutalidade, essa barbaridade desse crime? As investigações conseguem dizer pra gente? Olha, então, esse foi realizado primeiro e foi instaurado um inquérito com auto de prisão em flagrante. O prazo é muito curto, né? A gente tem 10 dias para concluir esse inquérito. Então, como o prazo foi muito curto, a gente foi obrigado para esclarecer qualquer dúvida para a sociedade, e é o nosso dever também, instauramos um inquérito complementar, que é para a gente analisar ainda alguns pormenores que restaram, que o tempo não foi suficiente, né? Então, nossos investigadores aqui, de uma forma muito responsável, sem tentar se envolver ali de forma emocional, mas de uma forma técnica, acabou concluindo nesse período que, a princípio, somente a Nathalie, né, quem foi a autora do crime, né, de todo esse bárbaro crime aí. Fazer um recorte assim de forma objetiva, porque é o que você falou, é bárbaro, até para falar é um pouco... É muito cruel, a gente viu o depoimento dela, foi terrível. De uma forma objetiva, né? Ela, de fato, por algum motivo que eu não sei, provavelmente a gente especula algumas situações, vontade de ter uma filha menina, ela não poderia mais ter filho, né, que nem nós apuramos, de repente para presentear o atual namorado, bem no período, ou só ela e pessoas mais técnicas nessa área vão poder dizer, né, qual seria esse real motivo, porque ela não vai explicar para a gente também, mas ela criou, né, essa falsa gravidez. No primeiro momento a gente entendeu que realmente ela acreditava que ela podia estar grávida. Por que disso? Porque ela apresentou um exame de gravidez, né, para os familiares, dentro dos grupos sociais que ela tinha, ali tudo, ela apresentou esse exame. E esse exame a gente concluiu que ele foi falsificado. Ela foi falsificado do exame original. Então esse exame, ele é real, ele existe, ela fez esse exame. Não só ele, ela fez outros exames também, né, no laboratório. Inclusive, algumas vezes, assim, ela ia num dia, depois de 10 dias, ir lá fazer outro. Ou seja, ninguém vai fazer isso se não acha realmente que pode estar grávida. Sim. Né? Então, ela chegou, em algum momento ali, inicial, ela acreditou que ela ia estar grávida, ou entendeu que ia estar grávida, imaginou que ia estar grávida, e aquilo ali não se concluiu, porque ela fez vários exames e todos deram negativo. Ela resolveu, eu acho que em algum momento ela falou para alguém que estava grávida, e isso não aconteceu. Ela resolveu falsificar isso aí, e daí ela começou a criar, né, essa versão de uma gravidez, envolvendo muita gente, familiares, amigos, o atual namorado, o marido. Então, imagina só, isso ia vencer. Essa face, a regra é vencer, porque ela tem um período, né, 40 semanas ali, 9 meses da mulher, então isso vai vencer. E ela sabia disso. Então, o que a gente percebeu? Que nos poucos meses que antecederam, no máximo ali 1 mês, 2 meses, ela já, vendo que isso estava chegando, e isso ia ter que, essa face ia cair por terra, ela passou a, de fato, procurar vítimas, entendeu? Para que ela pudesse, de alguma forma, apresentar uma criança dentro do consciente dela, né, da psique dela. Eu não sei o que ela teria pensado, sim, mas a gente sabe que ela foi atrás disso, e ela tinha um perfil de vítima, né? Ela vai falar no interrogatório dela que o perfil dela seria o quê? Seria pessoas de rua, né? Tudo, mas ela fala que ela não encontrou, mas a pessoa está procurando facilidade. Sim. Então ela encontrou uma pessoa que deve ter entrado em outros grupos. A gente ainda precisa dessa análise técnica de todo o que foi apagado do celular dela, que a gente precisa da conclusão disso para entender direito, assim, essa parte do motivo e de como que ela chegou e quais foram as outras vítimas que ela tentou também. Mas em algum momento ali, ela resolveu fazer o quê? Ela resolveu entrar nesses grupos e encontrou uma vítima potencial. Qual seria o primeiro critério? Tinha que ser uma menina, porque ela queria uma menina. Sim. Aí ela encontrou a menina. Outra, teria que, mais ou menos, a gravidez teria que coincidir com a data da farsa dela. Ou seja, de repente, não é fácil encontrar, né? Ela encontrou, infelizmente, entendeu? A vítima, a Emily, daí ela começou a manipulação. A gente ouviu várias pessoas e ficou muito claro que ela tinha esse potencial, essa capacidade muito grande de manipular, de mentir, de convencer as pessoas, entendeu? Porque gente assim, intelectual, gente inteligente, gente que não se faz enganar fácil. A gente ouviu que falou, e ficaram estarrecidos: doutor, eu conheço essa menina desde 8 anos e
eu não acredito que, eu mesmo sabendo que ela era assim, eu fui enganada até agora. Então, de fato, ela conseguiu enganar essas pessoas. Imagine uma menina, uma jovem, uma adolescente nessa situação, envolvida com esse sentimento de ser mãe, tudo que são muitos hormônios, né? E a gente não consegue entender nós homens, mas quem é mãe deve entender isso aí. Sim. E acabou se facilitando isso aí. Ela conseguiu marcar, entendeu? Esse encontro com essa farsa, né? De entregar, olha, eu tenho umas roupinhas e tal, também de menina, né? Vamos... E marcou esse encontro. Exatamente, ela preparou isso um pouco antes, mas assim, de forma muito... Ela estava tão focada, na nossa investigação ficou claro que ela estava tão focada no final, no ato, que ela esqueceu de se adequar na preparação, né? Porque foi muito, digamos assim, a parte... felizmente, né? Ela não conseguiu se preparar tão bem assim, por isso que a gente conseguiu ter um êxito tão grande. Ficaram rastros, né, delegado? Porque ela se atentou muito ao fim, né, que era ter essa criança para apresentar. Então, é um dos episódios assim que a gente, fora ela marcar o encontro com a vítima no dia, numa casa que ela já conhecia, que não ia ter ninguém, que era o irmão e a cunhada, porque ela sabia que eles não voltavam do trabalho para almoçar, ela sabia onde ficava a chave escondida. Ela já conhecia aquela casa, porque era um casa dos pais dela, que ela já tinha morado lá, que ela já sabia. Então, ela marcou esse encontro. Na madrugada, a gente ouviu uma das irmãs, a irmã fala... Assim, doutor, ela mandou mensagem para mim na madrugada, dizendo que ela estava, que talvez daquela noite não passava, ela estava com contrações, com dores. Então, você já vê que estava preparado. Assim, na mente, mas não na execução. Né? Ela pensou na subtração, provavelmente ela vai falar, não, eu queria... Eu falei, eu chego a interrogar, por que você não pediu para ela? Né? Ainda que ela negasse, né? Mas ela não pensou nisso em nenhum momento, ela já pensou... no ato, porque ela relata, e provavelmente deve ter acontecido assim, a gente não apurou nada que contradissesse isso. Sim. Ela chega na manhã, antes da vítima, num período assim, de aproximadamente 1 hora, ela chega e ela fala que ela cava um buraco ali atrás. Só que o buraco foi muito pequeno. Era uma cova bem rasa. Não, e por 2 motivos. Ela mesma vai falar que quando ela vai enterrar, não dava, ela teve que cavar mais. Ou seja, o primeiro metro foi muito raso. E depois... mesmo ela cavando mais, ela ficou rasa, ficou praticamente exposto ali com uma madeira, quem viu, era de fácil encontro, entendeu? Então, não tem dúvida nenhuma que 2 dias depois, ainda que se de repente ela tivesse aparecido com essa criança, não tivesse ido no hospital, graças a Deus a equipe técnica foi muito competente do hospital e foi eles que praticamente deram todo o início a essa investigação ali, conseguiram. Mas imaginamos nós que ela tivesse ido para o interiorzinho que seja, para alguém e contado uma história lá que ela ia... teve essa criança 1 semana no interior, que aqueles dados técnicos do hospital não ficasse tão fácil de encontrar. Mas ainda assim, aquele corpo, logo ele ia feder ali no quintal do irmão dela. Sim. Porque, então, aí a gente vê que faltou esse planejamento, né? E ela, o relato é esse, aí vai ser o bárbaro crime, né? Como ela vai relatar que ela realmente tentou sufocar a vítima, amarrar, para depois fazer essa cesárea, né, uma cesárea forçada, onde ela relata, a nossa perícia vai falar o que, olha, que a pessoa tem conhecimento técnico, não é fácil que se faz isso aqui. E o que ela relata para nós? Que ela começou um curso de enfermagem, não terminou, a irmã dela confirma isso, a gente não procurou a faculdade para saber se realmente ela fez isso. Esses são detalhes que a gente vai depois, com prazo agora nesse inquérito complementar. Mas a irmã confirma, ela fala que ela assistiu muitos vídeos de internet para saber realmente como que era, e ela explica isso no interrogatório e fica muito claro. Ela fala que ela assistiu vários, já tinha assistido vários, e ela fala que é a Guarda Civil, então a gente acredita que realmente ela tinha essa capacidade técnica para fazer isso aí da forma que ela fez. E aproveitando que a gente comentou desse inquérito complementar, delegado, tem prazo, quantos dias para esse inquérito complementar ficar pronto? E um outro fator também que a gente acompanhou no desenrolar desse caso, parece que ela tinha ficado grávida em agosto do ano passado, ou isso foi identificado que na verdade ela não ficou grávida nesse período, ela realmente era laqueada? Tem essas informações do inquérito? Então, a gente não conseguiu ainda as informações que ela era laqueada, mas a princípio ela era. O que a gente pode dizer é que ela não ficou grávida. Por quê? Porque a gente tem vários exames de gravidez que ela fez nos laboratórios aqui particulares. Sim. A gente pegou esse exame, inclusive esse que ela falsificou, que era desse período que você falou do ano passado, que ia culminar, na verdade, ele era de julho para agosto, que ia culminar na gravidez agora. Esse aí foi o que ela falsificou.
E um exame que ela fez em 2023. E depois disso, ela fez outros exames. Ela fez outros exames. E todos deram negativo. Então, a gente conclui que em nenhum momento ela teve essa gravidez. Né? Ela relata ali no interrogatório dela que ela, em determinado momento, parece que ela fez algum exame, a gente também não conseguiu encontrar, a gente tá... Provavelmente a gente vai pedir qual hospital, é que ela teve, provavelmente ela... Segundo ela relata ali, eu entendi que ela teve um mioma, ela fez uma ressonância alguma e teve um mioma. E depois ela até fala que esse mioma sumiu agora, já quando ela fez esses exames agora de ultrassom. Sim. No hospital para verificar se ela tinha tido esse filho realmente ou não, e já não estava mais constando ali. Então tem esse relato ainda, mas é alguns detalhes pequenos que a gente precisa muito que a nossa perícia conclua essa extração dos dados do aparelho celular, de mensagens que foram apagadas, tudo, para que a gente faça um relato ali final ali para que a gente saiba exatamente qual foi todo o lineado acontecido. Mas uma coisa que as pessoas ficaram bastante, talvez angustiada, né? Eu lembro da soltura, né? Dos demais envolvidos. Sim. Né? Sim. O que eu posso falar para esclarecer a atitude de instituição, de dar um parecer, né? Um esclarecimento para a sociedade, né? Em primeiro lugar, que fique bem claro que a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Civil, a função dela não é defender e nem acusar, né? É de descobrir o que aconteceu para que essas pessoas sejam defendidas porque tem atribuição, defensoria ou advocacia, né? E acusadas ou julgadas porque tem atribuição também. Dentro desse auto de prisão em flagrante, que o período é curto, a gente não encontrou nenhum elemento técnico ali que contrariasse a versão apresentada pelos 3 conduzidos no dia, né? Dentre eles o marido dela, que parecia muito claro no primeiro momento que ele estava envolvido, né? A gente não conseguiu nesse período. Na conclusão do inquérito, aí a gente teve um período maior. Todos os álibis deles, eles foram confirmados não só de forma testemunhal, mas de forma técnica. O que eu posso dar de exemplo, né? Por que eles não foram indiciados nesse inquérito juntamente com a Nathalie? A gente tem gravações que foram analisadas e revisadas pelos nossos investigadores, onde mostra a chegada e a saída de pessoas da frente da casa dela, de filmagens próximas. Essa imagem é 100% conclusiva? Não, não é. Mas ela traz um esclarecimento muito claro e dá para a gente, através do equipamento que a gente tem, fazer uma análise. E a gente não visualizou esse terceiro estando nesse local, entendeu? Aparece o irmão dela e a cunhada saindo de manhã para o trabalho normal, depois vai aparecer a Nathalie chegando na casa e saindo várias vezes para ver se a menina vinha, a vítima, depois vai aparecer a vítima entrando, chegando na casa, caminhando. Depois disso, que era por volta de 9 da manhã, 9 alguma coisa, só quase às 15 horas que vai chegar outra pessoa, né, que é o cunhado dela, que era próximo dela. Ah, não, é o cunhado, verdade. Que era o próximo dela, que chega após ela contar, tive um parto natural aqui na casa do meu irmão. E aí ele chega lá, ele relata que ele chega lá e de fato ele foi detido no dia, por quê? Porque ele tinha limpado a cena do crime, né? E eu estava no dia ali com outros colegas, falei, não, tá todo detido, vamos apurar. Na hora, no final do dia, não se concluiu que eles participaram, e depois dessa investigação, foi tudo muito coerente e lógico o que eles falaram. Ele fez a limpeza acreditando, a princípio, que realmente ela tinha tido um parto natural. Os álibis deles fora da casa, aí o irmão dela tem gravações de entrada e saída dele no trabalho, tem testemunhas que estavam com ele todo o período que a vítima teve lá, até ele sair. Quando ele foi lá socorrer ela, e ela falou, não chama o SAMU, porque eu já chamei meu irmão, falou pro primeiro. Sim. E que ele passa muito pouco tempo, 5, 6 minutos. O primeiro passou muito pouco tempo antes do irmão chegar também, uns 14 minutos. Inclusive ela gravando, ele limpando ali, mandando vídeos, olha só, se ele soubesse, talvez, para que ele queria se envolver nisso. O irmão... Se incriminar praticamente, né? E o irmão, né, a gente não está fazendo uma defesa aqui. Sim, a gente está analisando o que foi, né? Olha, uma cova rasa no quintal da minha casa, aparecendo praticamente um corpo ali. Né? Então, só que isso aí é o de menos. As pessoas, às vezes, elas praticam falhas grandes, mas a grande realidade é que na execução, eles estavam em locais determinados naquele período. Né? Tanto por provas testemunhais de pessoas, quanto por gravações. O marido dela, um exemplo, né?
Ele em nenhum momento esteve na casa. Ele ficou, a gente teve toda a gravação do local de trabalho dele, os funcionários que não tem nenhuma relação com ele, a não ser de trabalho ali, tudo, não, ele não saiu de lá nesse dia tal, foi tudo muito rápido. O outro rapaz chegou de moto depois, as câmeras, em nenhum momento ele chega antes, só chega no horário que ele falou. A gente tem um rastreamento todo, foi fornecido pra gente, por onde a moto dele andou, tudo a gente fez, os investigadores fez toda a verificação, olha, ele esteve nesse local, realmente está aqui, passa aqui, passa. Então, tipo assim, todos os álibi não foram contestados, a gente não conseguiu contestar esses álibis, assim. Eles se confirmaram, pelo contrário. Então, nesse momento, o que a gente pode falar? Relacionado à execução, pelo menos quanto a eles, ficou claro que eles não participaram da execução. Sim. É claro que o crime, ele não é só execução, né? Tem uma participação moral, tem, a pessoa tem conhecimento, tem domínio, a pessoa incentivou. Isso aí é uma coisa mais subjetiva que a gente vai ter que fazer uma análise, e aí sim a gente espera que a gente encontre outros elementos, inclusive essas conversas de celulares que podem ter sido apagadas, que a gente já fez uma análise superficial com eles mesmos ali no dia, eles apresentaram, tá aqui, doutor, aqui, olha, me ligou aqui, ó, falou, então houve isso, mas agora um extrato de tudo, uma análise técnica para a gente realmente esmiuçar qualquer dúvida, tanto para indicar que eles participaram, ou outros, inclusive, ou para realmente dar um parecer final. O que a gente vê hoje, assim, com o final da investigação, é que não parece, tudo indica que eles não tiveram conhecimento, que eles realmente foram enganados, entendeu? Sim. Não só eles, mas mãe, amigos e etc. Mas aí a gente precisa desse prazo maior para a gente fazer uma coisa muito séria, com muita responsabilidade. Sim. Né, a fim de evitar um dano irreparável, né, às pessoas. Exato. A gente sabe, foi até dado, quando foi concluído o inquérito pela polícia e foi feito o indiciamento da Nathalie, foi esclarecido pelo começo de vocês que eles foram liberados, porque obviamente é o que o senhor explicou, não havia nenhum indício contra eles naquele momento na questão do crime, mas eles ainda estão na mira da polícia para esse segundo inquérito, para essa segunda apuração mais minuciosa. É basicamente isso. Só para a população que ainda fica um pouco revoltada com o fato deles serem liberados, eles foram liberados porque não havia indícios, a princípio, do envolvimento deles com o crime. Mas eles continuam ali sendo investigados, sob a mira da polícia, para que, se caso for comprovado que houve um envolvimento, eles podem ainda ser indiciados posteriormente, não podem, delegado? Com toda certeza. Na verdade, o que a gente tinha no nosso prazo e as nossas convicções aqui até o momento daquela conclusão. Mas como ainda falta... primeiro, é um caso complexo, né? Porque de uma forma assim racional, objetiva, não é fácil de acreditar que ela fez aquilo sozinha. Eu mesmo estive lá no local, a minha percepção, na hora ela estava enterrada, ainda cheguei a pensar, houve um homicídio, foi culposa, deve ter morrido no parto aqui, tudo. Mas quando puxa, quando é desenterrado ali, que eu vejo aquilo, a primeira impressão que eu tive, olha, mataram realmente ela e tal, foi várias pessoas, eu pensei, foi várias pessoas, porque ela tá amarrada, sacolada, tudo aquilo ali, olhei os dois, olha só, já, ó, tá todo mundo detido, delegacia. Sim. Essa era a minha impressão. Diante de todo mundo que uma impressão racional, entendeu? De quem não participou da investigação tudo, e até naquele momento eu era só essa pessoa comum que não tinha participado da investigação. Sim. E meus investigadores também, nossos investigadores aqui também. Mas quando a gente vai apurar, investigar, detalhar, verificar, interrogar, confirmar, analisar, e aí começa essas coisas, aquela impressão que a gente teve começa a não se confirmar. Ou seja, a gente teve uma falsa percepção de uma realidade que a gente imaginou, que o cidadão ele tem razão, ele tem motivos para isso, mas que na verdade quem está na investigação tudo vai começar a ter acesso a outras coisas, e aquilo o desenho primário que foi na nossa mente ali, que é o que o cidadão comum tem, que só assistiu, ele começa a se desfazer. E isso não se confirma, e essas pessoas de que tudo parecia que tinham participado não participaram até aqui. Né? E a gente acredita não, mas assim, as provas técnicas, os elementos escolhidos indicam que eles também foram enganados. Sim. Eu posso afirmar 100% isso? Eu assim, quero complementar para isso. Né? A gente tem dúvida? Não, mas a gente precisa ter certeza, né? A gente precisa ter certeza, e a certeza a gente precisa desse prazo um pouquinho maior, mas tudo indica que eles foram enganados também. Aí um terceiro, doutor, é possível, né? Porque beleza, eles estavam no lugar tal, tinham testemunha, tirei imagem, não participaram. Se não encontrar nada também que eles tinham uma participação moral, que conheciam tudo,
E aí, um terceiro pode ter participado? A gente também não encontrou nada que indique que um terceiro participou. Sim. E aí, que tipo de participação na execução? Na execução é difícil, porque a gente tem as câmeras ali das pessoas chegando, né? Desde a hora que amanhece o dia que sai, até a gente pegou 48 horas de câmera. E aí, agora, outro tipo de participação aí é complexo, né? De repente, olha, colocou o celular, a gente fica conjecturando uma possibilidade, né, de alguém auxiliar, tipo assim, olha, vou colocar, tá aqui, olha, o que eu faço agora? Né? Digamos que era, né, pegou uma pessoa tag, olha, agora você faz assim, numa chamada de vídeo. Sim. Daí isso a gente não sabe, é muito complexo. Então a gente precisa realmente ter certeza de tudo, concluir com muita calma esse restante da investigação. Mas assim, no geral, a gente já praticamente dá como que ela provavelmente praticou aquilo sozinho de fato. Delegado, com relação às linhas de investigação que a polícia tem feito nesse caso da assassina Nathalie, né, contra a adolescente Emily, tem alguma linha de investigação que esteja relacionada ou esteja investigando a possibilidade de tráfico de crianças? Porque a gente sabe que a Nathalie procurou outras mães, tinha grupo no WhatsApp de conversa com outras mães que poderiam ser vítimas, inclusive, dela. Há alguma possibilidade de haver... De vocês descobrirem que ela tinha envolvimento com tráfico de crianças, algo nesse sentido? Então, inclusive, um dos motivos do inquérito complementar é para a gente destrinchar totalmente várias denúncias recebidas via CIOSP, né, da Secretaria de Segurança Pública, recebeu, nos encaminhou várias denúncias, e a gente não teve tempo hábil de verificar a procedência de todas as informações recebidas, gerou muita comoção, o pessoal ligava, olha, né, então é muita coisinha ali que vai falando. Mas o que eu posso falar, assim, com relação a isso, a gente recebeu denúncia nesse sentido também. A princípio não há procedência nessa informação, tá? Mas é o que eu falo, a gente vai fazer isso nesses 30 dias para verificar exatamente. Mas o que a gente pode dizer desde já? Olha só, algumas coisas que não faz sentido, né? A gente tem que pensar racionalmente. Sim. Quem quer traficar uma criança, vai subtrair uma criança para mandar a criança embora. Exato. Eu não vou fingir uma gravidez de 9 meses para depois eu subtrair uma criança e traficar essa criança. E a criança que eu fingi estar grávida? Eu não precisava fazer toda essa dissimulação, né? Então tem umas coisas... não faria sentido. Então tem algumas coisas que, desde já eu falo assim, que existe muita especulação, sim, né? Isso aí tudo... E a sociedade tem todo o direito de ter, isso aí tudo causa muito clamor, comoção. Eu acho que, fora a família, quem tem mais interesse em descobrir exatamente tudo o que aconteceu é a instituição Polícia Civil, porque é a nossa função, a nossa responsabilidade. E descobrir exatamente o que é... proporções gigantescas, então acho que isso sim, também. E a responsabilidade é tanto para trazer justiça, né, para esse clamor público que a gente trabalha para a sociedade, mas também não fazer injustiças também, sim, né, que é a nossa função. Então a gente tem todo o interesse de analisar todas as possibilidades que denunciadas, entendeu? Tudo, apesar que algumas vezes atrapalha alguma coisa ou outra, sim, mas a gente quer fazer tudo isso aí dentro desse prazo. Mas, a princípio, eu posso falar assim que não há procedência, assim, não há uma lógica natural, entendeu? Sim, lógico. Nesse tipo de questionamento. A gente comentou... Só para esclarecer, sim, eu acho que o principal motivo que veio isso aí, essa denúncia, é que o namorado dela, que seria o pai da criança, que registraria, a mãe dele mora na Europa. Então ela trabalha lá, como muitas pessoas trabalham. Então as pessoas já fazem esse tipo de ligação. Analogia, né? Que é muito natural, mas aí a gente tem que ver a parte, qual que é a razão, qual que é o motivo, né? Delegado, tem um quantitativo de quantas denúncias vocês receberam, com procedência, lógico, quantas denúncias vocês receberam que envolveram outras vítimas, outras mulheres que tinham sido procuradas pela Nathalie também? Então, eu não sei o número exato, mas não foram muitos, pelo meu conhecimento. A gente quer ainda ouvir essas pessoas, a gente tem que ainda... A maioria foram anônimas, né? Então elas não querem, elas falam, olha, eu também fui uma vítima virtual, né? Poderia ter sido eu, ela mandou as mensagens, mas as pessoas geralmente não se identificaram, porque elas não querem, às vezes, participar. Sim, então, dentro do possível, se não for atrapalhar a vida dessas pessoas, e quem tiver condições de chegar até elas, elas estiverem dispostas e a gente verificar que houve... Se houve ali alguma, na linha do ato preparatório e do ato de execução, a gente vai apurar direitinho, sim. Sim. Delegado, dá para... A investigação conseguiu descobrir, mensurar mais ou menos quanto tempo a Nathalie já estava orquestrando para cometer esse crime? Há quanto tempo ela estava procurando vítimas com a desculpa de doar roupas para cometer o fato em si? Então,
Essa resposta exata a gente vai ter com essa análise de dados celular. Sim. A gente presume, pelos dados coletados até o momento, que foi a partir do 7º mês, tá? Que a coisa começou a apertar, no sentido de que essa criança vai ter que nascer, né? E aí começou essa procura. A gente, assim, faz uma análise que foi mais ou menos uns 2 meses antes, mas a gente precisa ainda exatamente ter, isso a gente vai conseguir através dos dados do celular dela, né? Pra gente concluir realmente de uma forma exata quanto tempo. O senhor fala 2 meses antes do crime acontecer de fato, né? Mais ou menos ali. A gente presume nesse sentido aí. Sim. Delegado, voltando só um pouquinho já para a gente se encaminhar para o finalzinho da entrevista, o fato, mesmo eles tendo sido enganados, que é o que aponta por enquanto a investigação, os 3 suspeitos terem sido enganados, o fato do rapaz, do esposo da Nathalie, ter entrado com ela no hospital ali, acompanhando, para registrar essa criança, ele não poderia ser apontado como cúmplice por essa entrada, por ter chegado com ela ao hospital? É uma dúvida geral, a população tem um pouco disso, porque viu o vídeo dele chegando com ela, né? Tá, então deixa eu tentar esclarecer não só esse caso, mas o fato de você fazer uma limpeza de uma cena de crime, né, que pode ser uma fraude processual ali, né, uma participação, uma ocultação de um cadáver. O direito penal, ele trabalha com dolo, tá? Ou seja, com a intenção. É muito importante que a sociedade saiba disso, entendeu? Não é simplesmente praticar. Existe o crime que é culposo, você não precisa de intenção, precisa de ação, mas existem os crimes que precisam de intenção. Então, esse crime aí, ele existe um elemento subjetivo, você tem a vontade de dizer que uma criança que é filho de outra é teu. Quando no teu entendimento, quando você acredita que você de fato está indo registrar um filho que é teu, esse crime não passa a existir, porque você não tem um dolo de fraudar. Então, para a população entender, se eu estou limpando uma fraude processual, eu vou limpar um local do crime, né? Se eu tenho a intenção de fraudar, mas se não, se eu sou só o bombeiro que estou limpando ali depois, ou se eu sou só um agente da limpeza que nem... Então você precisa ter a intenção, a vontade de praticar o crime. Agora, se você não tem o conhecimento e está agindo por um erro, aí essa pessoa não pode ser imputada, a não ser que esse erro seja imputado pela lei. Em nenhum dos casos há essa imputação. Então, para isso, ele teria que ter o dolo, ele teria que ter conhecimento. Aí é o que eu estou falando, assim, quero complementar para isso. Só esses elementos, eles são subjetivos, eles não são objetivos, né? Está lá dentro da... Então, como é que a gente vai descobrir o subjetivo? A gente tem que analisar elementos objetivos que sugiram que ele queria fazer isso. Então, a gente precisa de coletar todos os elementos objetivos. O que nós coletamos até agora sugerem que ele agiu de forma inconsciente. Tipo assim, ele achava que estava fazendo, que ele ia levar a criança não para registrar, né? Que ele estava levando a esposa para lá. Na verdade, ele nem levou a esposa, né? Ela chegou lá com o cunhado, com o irmão, né? Ele foi depois, já ele não conseguiu entrar na hora, já entrou depois, já foi à noite já. E ele já, esse atendimento foi lá, ele estava lá como se fosse o pai de uma criança que tinha acabado de nascer em casa e estava ali suporte, inclusive quando a polícia chegou, ele estava com a criança no colo. De fato, a investigação, ela indica que ele achava que era dele, porque se ele achasse que não era dele, a gente descobriu algum elemento que ele achasse que não era dele, que ele sabia que não era dele, aí ele responde pelo crime sim. Mas até então... até então a gente não conseguiu coletar nada que indicasse que ele tinha esse dolo, entendeu, de praticar esse ato. Só para finalizar, delegado, já te agradecendo aqui por ter esclarecido essas questões pra gente, ao todo, até o momento dessa investigação, quantas pessoas foram ouvidas para a descoberta desse crime, né, para os indiciamentos, e obviamente sem citar nome de ninguém, mas elas têm grau de parentesco com a assassina ou então com a vítima? Olha, eu não vou precisar exatamente quantas pessoas, são várias, eu não consegui enumerar, mas o que eu posso falar? Foram várias pessoas, não só parentes, mas também amigos, pessoas que trabalhavam com eles, pessoas que tinham conhecimento, foram vizinhos que estavam próximos, se escutaram alguma coisa. Então, foi bastante gente, entendeu? Eu não tenho o número exato, mas não só parente, entendeu? Conhecidos, amigos, pessoas que trabalhavam junto, bastante gente para a gente tentar entender tudo o que aconteceu. E a gente pretende ouvir mais gente ainda. Sim, com certeza. Delegado, eu queria te agradecer, obrigado por ter cedido um tempinho aí para nos atender aqui na delegacia, esclarecer esse caso e continuaremos juntos aí para as próximas investigações também. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo auxiliar, esclarecer a população que precisa tentar entender um pouco para ver se consegue ver de uma forma mais razoável o que aconteceu. E que sabe que o nosso objetivo principal, mais do que fora a família que tem muito interesse, a gente tem muito interesse em entender tudo que aconteceu, esclarecer tudo que aconteceu, para a gente fornecer para o Ministério Público um inquérito complementar, assim, de uma forma que ele consiga realmente fazer uma denúncia com muita justiça.
Tá certo. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!